Deus, a sua oração chegou no céu. E Deus mandou eu vir trazer a resposta para você. Mas no caminho eu encontrei-me com Satanás, o príncipe da Pérsia, que na Bíblia, em livro de Daniel, significa o próprio Satanás. Eu me encontrei com Satanás, e durante 21 dias, ele me impediu de chegar até onde estava você. A pergunta que eu fiz anteriormente: um anjo de Deus é forte ou é fraco? Forte. Mas durante 21 dias, ele foi impedido de chegar aqui por Satanás. E eu pergunto a você: Satanás é fraco ou forte? Forte. E o anjo diz assim, ó: e se não fosse Miguel, o vosso príncipe, vir em meu auxílio, eu não teria chegado aqui. Miguel já disse, é o próprio Jesus. E se não fosse Cristo ter saído de lá e vindo e enfrentado Satanás para abrir caminho, Gabriel não teria chegado até onde estava Daniel. O diabo é forte. E nós temos dificuldades, às vezes, de enfrentar Satanás. Nós subestimamos Satanás. A advertência de Cristo é muito séria: Simão, presta atenção no que eu vou te falar. O diabo te escolheu para te peneirar, como peneira o trigo. Ou seja, ele vai fazer uma bagunça na sua vida. Interessante que Deus não disse isso para Jó. Simplesmente o diabo veio e virou a vida de Jó de cabeça para baixo. E eu acredito que espiritualmente Jó era muito mais preparado do que Pedro, porque Deus permitiu isso. Agora, no caso de Pedro, quando o diabo veio, falou assim: Senhor, cadê os homens que te servem? Eu imagino agora a conversa de Jesus com Satanás. Aí Cristo aponta os discípulos: olha aí, ó, estão eles aí, olha aí Pedro. Talvez até tivesse falado assim: está aí Pedro, homem justo, reto, íntegro e que se desvia do mal. Porque Pedro era assim. Aí o diabo: deixa eu tocar na vida dele igual eu toquei em Jó. Vamos ver se ele continua firme na sua presença. Sabe o que o diabo quer, irmãos? É provar para o universo inteiro que você não pode obedecer a Deus. E é por isso que o diabo tenta fazer você desobedecer a Deus. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: esse daí não é igual a Jó. Antes eu vou avisá-lo. E fala assim: Pedro, o diabo pediu para sacudir a sua vida, para fazer uma bagunça da sua vida. Mas eu já orei a Deus e falei com Deus para poder te dar força. Mas de uma forma bem sutil, Cristo diz que Pedro vai fracassar. Diz assim: olha, e você, Pedro, quando você se converter, fortaleça as minhas ovelhas. Não significa que Deus impediu o diabo de Deus. O diabo foi até onde estava Pedro. Jesus sabia que Pedro ia falhar, então ele disse: olha Pedro, você hoje está convertido, mas você vai falhar, mas depois você vai se converter de novo. E quando você se converter, você fortaleça as minhas ovelhas. E o diabo vem e faz uma bagunça na vida de Pedro. E Pedro nega a Jesus Cristo. Nenhum de nós temos autoridade suficiente para dizer assim: venha Satanás, que eu estou pronto para te enfrentar. Ninguém. A Bíblia diz que só há uma forma de vencer o diabo. Está no livro de Tiago. E lá está escrito assim: portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A única forma que você tem para vencer Satanás é a submissão completa e irrestrita a Deus, que é infinitamente superior a Satanás. Essa é a única forma. E quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós encontramos pessoas que fracassaram e pessoas que não fracassaram. Quando Eva tentou enfrentar Satanás sozinho, ela fracassou. Mas José, por exemplo, colocou na sua mente que não ia desrespeitar a lei de Deus. Daniel também. Daniel capítulo 1, versículo 8 está escrito assim, ó: assentou Daniel no seu coração não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Daniel capítulo 1, versículo 15 está escrito que Daniel, ele tinha muito mais saúde do que todos os homens da Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 20 está escrito que em questão de sabedoria, ele era muito mais sábio do que todos os homens da Babilônia. Em Daniel capítulo 6 está escrito que ele foi feito o segundo homem em todo o império da Babilônia. E com tudo isso, ele nunca se corrompeu. Porque Daniel tinha um firme propósito no seu coração: submissão completa e restrita a Deus. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. A autoconfiança espiritual não faz bem para você. Entenda que você é fraco, que você é pecador, que o diabo é infinitamente mais forte do que você. Mas entenda também que do nosso lado está Deus, que é infinitamente mais forte do que Satanás. Quando eu leio Apocalipse capítulo 12, eu me arrepio, porque lá está escrito que de cada 3 anjos que havia no céu, um caiu com Satanás, mas 2 permaneceram nos céus. E sabe o que isso significa para mim? Que se Satanás levantar um dos seus anjos e colocar aquele anjo no seu encalço, Deus tem pelo menos 2 anjos para colocar a sua proteção. E se o próprio Satanás se levantar lá no reino dele e vier em pessoa contra você, no céu nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se levantam em nosso favor. Se tem alguém em vantagem, é você, mas só se você confiar plenamente em Deus. Falar para Ele todos os dias que você é fraco, que você não tem condições sozinho, que você depende exclusivamente dEle. Ah, Senhor, eu estou pronto, deixa o diabo vir. Foi Pedro. Eu até morro pelo Senhor, faço Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora vem o segundo problema de Pedro: a síndrome do medo. O ministro da educação francesa, que é também um filósofo, ele disse que nós, os ocidentais, temos medo de tudo. Temos medo do álcool, temos medo do fumo, temos medo do sexo, temos medo de tudo. Do que nós comemos, do que nós bebemos, enfim, nós somos chamados a geração do medo. Os Estados Unidos da América é conhecido hoje como o país do medo. Todos os dias as pessoas vivem a perspectiva de um ataque terrorista causar um estrago grande, como foi aquele de 11 de setembro que derrubou as torres gêmeas do World Trade Center. E as pessoas morrem de medo. Se chega um estranho num aeroporto dos Estados Unidos, ele é todo revistado, porque as pessoas morrem de medo. Nós saímos na rua e nós temos medo do que nós vemos. Se alguém se aproxima de nós, a gente sente medo, porque nós não conhecemos as pessoas que estão ali. A definição de medo, segundo os psicólogos, é que ela é uma emoção negativa, um sentimento emocional negativo, causado por fatores externos. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que é maior do que nós, aquilo que nos desafia, essas coisas nos causam medo. Agora, a raiz do medo está no pecado. A primeira consequência do pecado foi o medo. A Bíblia diz que assim que Adão e Eva pecaram, eles fugiram da presença de Deus, porque sentiram medo. E as pessoas hoje são medrosas. Nós somos medrosos. Temos medo de tudo, já reparou isso? Quando nós somos pequenininhos, em alguns casos, temos medo das crianças maiores, temos medo dos pais, temos medo de... Esse dia eu estava pregando numa igreja, e de repente eu vi um alvoroço tremendo dentro da igreja. E quando eu olhei, sabe o que era? Um monstro horrível, uma barata voando assim, em cima da igreja. E teve uma irmã que saiu correndo e foi lá para fora da igreja. Ele levantou uma menininha pequenininha, pegou um chinelo e foi lá e pá, na barata. Aí eu falei, pode entrar, irmã, o monstro está morto. As pessoas têm medo de tudo. Se você procurar na internet a lista das fobias, você vê que existe medo para uma série de coisas. Inclusive existem os hipocondríacos, aquelas pessoas que imaginam sempre que estão doentes, têm medo de doença. Existe a chamada xenofobia, são as pessoas que têm medo de pessoas estranhas. A claustrofobia, a pessoa que tem medo de lugar apertado. A hidrofobia, as pessoas que têm medo de água. E eu poderia até dizer para você que existe até a igrejofobia, pessoas que têm medo da igreja. Eu não vou lá não, sei lá o que eles vão falar lá, e se eles revelarem meu pecado lá, hein? Eu não vou lá não. As pessoas morrem de medo, de tudo. E Pedro ficou com medo. Pedro ficou com medo porque ele viu o poder do exército romano. Ele viu a maldade daqueles sacerdotes. E ele viu o que eles estavam fazendo com Cristo.
E ele sabia do futuro de Cristo, e ele pensou: se eu me revelar como um companheiro de Jesus, eu vou colocar em risco a minha integridade física. Medo. E o medo atrapalha o nosso relacionamento com Jesus. Sabe, existem algumas coisas que os cristãos fazem que realmente são estranhas. Imagina que você tem um emprego e você tem que deixar esse emprego simplesmente porque o seu patrão não te dá o dia de sábado livre. Mas aí você lê na Bíblia, no Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, está escrito que você deve guardar o sábado. Aí algumas pessoas te dizem que Deus mudou o sábado para o domingo. Aí você corre lá em Mateus capítulo 17, capítulo 5, versículo 17, adiante. E o próprio Cristo diz que não mudou o sábado, que é realmente o dia de sábado que você deve guardar. E você vai para o Apocalipse e você vê que você tem que guardar os mandamentos de Deus. Aí você fala assim: poxa, para eu ser salvo, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. Mas se eu guardar o sábado, eu posso perder meu emprego. E se eu perder meu emprego, a minha família pode passar fome. E Deus me livre disso acontecer. E por medo, você deixa de obedecer a palavra de Deus. As pessoas não obedecem, nem sempre é porque não conhecem, mas às vezes porque tem medo de obedecer. Eu fiz uma semana de oração um tempo atrás, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E lá tinha um jovem que durante 3 anos frequentava a igreja, a noiva era da igreja, todo mundo era da igreja, mas ele queria vir para a igreja, um jovem excelente. Mas ele tinha um salário de quase 3 mil reais naquela época e ele tinha medo de perder o emprego. E um dia eu o animei e ele chegou para o patrão dele e disse que queria deixar o serviço dele. E o patrão disse: olha, se você quiser deixar, tudo bem, mas saiba que você vai perder o emprego se você não trabalhar no sábado. E ele ficou 3 anos com medo de perder o emprego. E aí eu fui convidado por aquela igreja para pregar durante 21 noites. E naquelas 21 noites em que eu preguei, 16 pessoas que já haviam estudado na Bíblia tomaram a decisão de se batizarem e serem membros oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando tomaram essa decisão, ele ficou querendo também, mas teve medo, porque imaginava que ia perder o serviço dele. Mas aí, numa quinta-feira, ele me procurou e falou assim: pastor, eu vou me batizar. O nome desse rapaz é Gerson, um amigo meu até hoje, lá de Feira de Santana, na Bahia. Ele disse: pastor, eu vou me batizar. E eu nem perguntei sobre o emprego. Eu disse: olha, pastor, eu não estou nem aí para o emprego, o que importa é a minha salvação. Na sexta-feira ele chegou na empresa e o patrão tinha viajado, foi para fora do estado da Bahia. E ele então fez uma folha imensa, ele era gerente de uma empresa. Ele fez uma folha imensa e escreveu tudo o que os funcionários deveriam fazer depois do expediente. Aliás, no dia de sábado, porque ele não ia estar lá. Havia naquela lista uma pessoa que talvez quisesse o emprego do Gerson, a posição que ele ocupava. E quando o Gerson entregou, a pessoa correu para o telefone e ligou para o patrão: patrão, eu tenho uma novidade para te dar. O Gerson vai batizar, vai ser crente, e ele não vem amanhã. O patrão não falou nada. Na sexta-feira foi uma surpresa, ninguém sabia que o Gerson ia ser batizado a não ser eu. E eu chamei todas as pessoas que iriam batizadas, vieram à frente. O Gerson não veio, que eu não chamei, e ele estava desse lado da igreja, sentado ao lado da noiva, e a sogra também ali. Aí o Gerson, as pessoas vieram aqui, eu fiz a profissão de fé e elas foram batizadas. E quando estava para acabar o programa, eu comecei a contar a história do Gerson, mas como se fosse uma outra pessoa distante. E eu chamei o Gerson. Foi um impacto tão grande que a noiva desmaiou na hora, pum, dentro da igreja. E a sogra chorando e carregada, me deu um alvoroço na igreja. Mas o Gerson veio e entrou aqui e foi batizado. Perdeu o medo. Na segunda-feira o Gerson voltou para a empresa, todo mundo calado, olhando para ele de longe, e ele tranquilo. O patrão não chegou. Passou segunda, terça, quarta, na quinta o patrão chegou. Na sexta o patrão chegou. E chegou e foi ver a empresa como estava e disse para o Gerson: olha, no final do expediente você passe no meu escritório. Sabe o que isso significa para muitas pessoas? Eu vou assinar a rescisão do contrato. No final do expediente, o Gerson foi no escritório. O patrão o chamou e falou assim: quer dizer que agora você é o irmão Gerson, né? Se batizou, né, Gerson? Se batizou. Você não está nem aí se você vai perder o emprego ou não, você se batizou para servir o seu Deus. Não batizou? Eu batizei. Aí o patrão disse: olha, Gerson, em poucas pessoas eu vi tanta sinceridade como eu vejo em você. Se você é capaz de abrir mão do seu emprego pela fé no Deus que você tem, aqui na minha empresa não tem ninguém que eu possa confiar mais do que em você. Pode fazer a lista do que os empregados devem fazer amanhã, e você está livre e não sabe. O Gerson é membro da igreja até hoje. Portanto, meu irmão, perca
o medo. Perca o medo de ir na direção de Jesus. O diabo coloca uma série de coisas na sua mente para você ficar com medo. Perca o medo. Meu marido vai brigar, minha mãe vai brigar, meus parentes não vão gostar de mim. Perca o medo. Siga Jesus. Há uma terceira coisa que interferiu no relacionamento de Pedro com Jesus Cristo. Um terceiro problema psicológico. A síndrome da culpa. Isso o diabo gosta muito. Sabe o que é culpa? É um sentimento negativo derivado da reflexão sobre as coisas erradas que nós fizemos no passado. Você faz uma coisa, aquela coisa é considerada errada, e dessa constatação que o que você fez é errado, nasce no seu coração um sentimento de culpa. Isso acontece todos os dias conosco. E o diabo usa muito essa arma, e ele usou ao longo do tempo. E dentre os discípulos de Jesus, nós já falamos de Judas, mas Judas foi vítima dessa arma de Satanás também. E depois que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, o versículo 62 do capítulo 22 de Lucas diz que Pedro chorou amargamente. Sabe o que é chorar amargamente? É chorar com a alma, é rasgar o coração diante de Cristo. Pedro chorou amargamente. O diabo gosta de nos culpar por muitas coisas erradas que nós fazemos. Talvez você já foi um membro da igreja no passado, fiel a Deus, honesto em tudo que você fazia, mas por uma fraqueza que é natural para qualquer ser humano, você resvalou na fé. Se afastou de Cristo, abandonou a igreja, até falou mal da igreja, não sei. Talvez você que está aqui, você que está vendo através do DVD, ou você que está ouvindo através da Rádio Novo Tempo, você falou mal de Deus, falou mal da igreja, se afastou da igreja, e depois você percebeu que tudo que você fez estava errado, e aí você agora sente culpa pelas coisas que você fez. Esse sentimento de culpa não é Deus que coloca no seu coração, mas Satanás. A função dele a primeira função de Satanás na sua vida é falar todo o tempo ao seu ouvido para você se afastar de Jesus, e você começa a se afastar. Se você der ouvido a Satanás, você vai se afastando, se afastando, se afastando, e chega muito longe de Cristo. Quando o diabo percebe que você está a uma distância suficiente para que ele possa bagunçar a sua vida, porque ele só pode bagunçar quando você está longe, e quando ele percebe que ele pode, aí ele bagunça mesmo. Quando você está lá na lama, lá no chão, ele fala assim: está vendo porque você está aí? Porque você é um fraco, você é um incompetente espiritual, você é um falido espiritual. E na nossa mente, às vezes nós consentimos com essas palavras de Satanás.